Compreender as leis espirituais e o seu funcionamento é necessário, essencial e fundamental para uma pessoa progredir espiritualmente. Sem essa compreensão, o ser humano fica tateando nessa vida, na escuridão, tentando encontrar um caminho, uma solução para a sua vida, sem encontrar. Desde longa data que a humanidade está tateando na escuridão. As religiões tateiam na escuridão, as diferentes filosofias, o misticismo, o esoterismo, a ciência e tantas outras formas de conhecimento. Todas essas diferentes descrições da realidade ou tentativas de compreensão do fenômeno da vida não foram e não estão indo o suficiente no sentido da compreensão das leis espirituais. Não existe por parte dos seres humanos, em sua maioria, uma necessária e sincera busca pela compreensão das leis espirituais. Os seres humanos, devido à sua vaidade mental, querem compreender, querem interpretar e querem escrever, olhem que audácia, as leis espirituais ou da criação, segundo os seus interesses, seus desejos, suas necessidades imediatas, sua vaidade, em suma. Desde longa data que a maioria das pessoas perdeu aquela humildade necessária para compreender a obra do Criador. A maioria das pessoas quer compreender as coisas da forma mais cômoda, da forma mais fácil, no sentido de poder entregar-se a uma existência vã, sem compromisso, sem uma responsabilidade de fato. As diferentes formas de conhecimento dos dias atuais giram em torno disso, uma tentativa de tornar a vida cômoda, fácil, um doce de leite existencial para que as pessoas não precisem se preocupar. E os formadores, os construtores ou aqueles que produzem o conhecimento perceberam essa indolência, essa preguiça das pessoas e vendem aquilo que as pessoas querem, falam aquilo que as pessoas querem, aquilo que não exige muito delas. As religiões vendem uma falsa salvação. Assim, a espiritualidade mercadológica, a ciência, a filosofia, as ideologias, a política, as teorias econômicas e por aí vai. O que mais se observa pelo mundo afora, é justamente isso. Pessoas vendendo teorias, propostas, conceitos, interpretações sobre a vida. Isso virou uma forma de ganhar grana, e muita grana, vendendo conhecimento para os outros. E um conhecimento que não liberta, um conhecimento que ilude, que deixa as pessoas numa ilusão tremenda. Enquanto que o tempo vai passando, elas vão gastando o seu tempo, as suas energias, a sua disposição, a sua vontade, e o que resta por fim é uma morte deprimente, né, para a maioria das pessoas, resultante do desperdício de tempo e de energias. Então se tornou um grande negócio vender teorias, conhecimentos, propostas para aqueles que querem soluções fáceis, aqueles que querem enriquecer de forma fácil, né? Basta ver aqui na internet, né?
nas propagandas dos vídeos. O que mais tem a gente vendendo receitas milagrosas para ficar milionário ou para alcançar a paz de espírito. Basta pagar aí um curso que o sujeito vai conseguir tudo o que ele quiser, como se fosse assim. E todas essas diferentes propostas, teorias, conhecimentos, saberes, tudo isso não está pautado no conhecimento das leis espirituais. Os seres humanos não precisam de nada nessa vida senão amar a Deus acima de todas as coisas, respeitar o próximo e conhecer as leis espirituais. Isso é essencial, é necessário. Não faz-se necessário ficar comprando cursos, seguir fulano, beltrano, cicrano, ficar lendo um monte. O ser humano precisa apenas de uma coisa, uma sintonização adequada, uma vibração, uma frequência. E isso o ser humano alcança através do primeiro mandamento: amar a Deus acima de todas as coisas, respeitar o próximo e tomar conhecimento das leis espirituais, das quais falei nos meus últimos vídeos. Fiz praticamente uma pequena série de vídeos sobre as leis espirituais, falando da lei da atração da igual espécie, a lei da gravidade espiritual e a lei da reciprocidade. 3 leis estas que são responsáveis pela cunhagem do destino de cada pessoa. E quem não se torna conhecedor dessas leis e não vive em harmonia com elas, não consegue se desenvolver espiritualmente, vai tateando na escuridão, de religião em religião, de filosofia em filosofia, de ideologia em ideologia, de partido em partido, de ciência em ciência, de espiritualidade mercadológica em espiritualidade mercadológica, ou a descrença total, a libertinagem, a depravação e o afundamento nesta era de perversidade existencial. Então, se o ser humano não tiver dentro dele uma noção do funcionamento da criação, ele não tem como se desenvolver espiritualmente. É isso, é fato. É como um jogo. Um jogo tem regras. Para jogá-lo é preciso conhecer as regras. A vida em sociedade é a mesma coisa, tem leis na vida em sociedade. O ser humano precisa conhecer minimamente as leis da sociedade, da vida social, para poder viver em harmonia com a sociedade. A conduta no mundo do trabalho, as leis no mundo do trabalho, o ser humano precisa conhecer para ter um desempenho razoável na sua profissão. Em todos os lugares, em todas as esferas, existem códigos de conduta, existem leis, ordenamentos, princípios. E por que na criação de Deus, na obra de Deus, não existiriam leis? Justamente na obra de Deus, que é o lugar onde estamos como criaturas. Se como criaturas na obra de Deus não sabemos as leis da criação, somos analfabetos, nos tornamos incapazes de viver nesta criação. E a maioria esmagadora da humanidade está nesta era de trevas porque é incapaz, tornou-se incapaz de viver na criação. As pessoas contraem karma. Por quê? Porque desconhecem as leis espirituais. As pessoas se desgraçam por quê? Porque desconhecem as leis espirituais. As pessoas experimentam o sofrimento, a decepção, a dor, a amargura. Por quê? Porque desconhecem as leis espirituais. Quem compreende a lei da igual espécie e começa a respeitá-la, e compreende que é preciso
na vida em sociedade, ter um certo cuidado com quem nos relacionamos. Devemos procurar nos aliar a pessoas que estão numa frequência parecida e ter uma certa ressalva com pessoas que estão em outra frequência. Quando tomamos este devido cuidado, já nos livramos de muitas consequências negativas. Já quem não atenta para essa lei e confunde tudo e se torna promíscuo e não seleciona nada em sua vida, atrai a desgraça para si. Atrai a desgraça. A mesma coisa é a lei da gravidade espiritual. Quem não passa a cultivar energias mais elevadas se torna pesado espiritualmente. Passa a gravitar em energias mais densas, se afasta da luz, por fim, completamente, e atrai desgraça para si. Quem não respeita a lei da reciprocidade e não toma cuidado com o que semeia, acaba colhendo coisas terríveis na vida familiar, na vida profissional, na vida em sociedade, na vida espiritual como um todo. Então o ser humano precisa se tornar um conhecedor dessas leis, precisa meditar acerca da atuação delas em seu íntimo. E quando eu falo meditar, não é adotar uma técnica de meditação. Quando eu falo meditar, falo intuir cada ação, cada pensamento, cada intuição. O ser humano tem que se tornar mais intuitivo através da vigilância constante. Isso é a verdadeira meditação. O ser humano não precisa ficar sentado em flor de lótus. A verdadeira meditação se dá no dia a dia, sem fazer mas mantendo-se vigilante, com a sua sensibilidade desperta, atuante, receptiva, capacitando-se a captar as coisas. A verdadeira meditação, coloco aqui entre aspas, está nessa captação, nessa percepção, nessa vigilância de quem está desperto e acordado, que sabe com quem está lidando, o que está fazendo nessa vida, quais as energias que está cultivando. Quem está desperto cuida com tudo isso, não na perspectiva do cabeção interesseiro, nessa perspectiva religiosa e dogmática daquele que quer ser bonzinho, mas na verdade é um boboca. Na verdade é um boboca. O ser humano precisa, em tudo nessa vida, obedecer à sua consciência interior. Quem ouve a sua consciência nas escolhas, nas deliberações, nas ações, a cada instante, está fazendo uso da bússola existencial necessária para acertar nas escolhas, nas caminhadas, nos rumos, nas propostas, nos objetivos e por aí vai. O ser humano somente compreende as leis espirituais através da sua vida intuitiva. Não é com o cérebro, com o cabeção que o ser humano compreende as leis espirituais. O cabeção, ele esquarteja as leis espirituais, ele analisa isso e por fim não entende nada, porque a mente não entende. A compreensão das coisas não cabe à mente. A compreensão não é um pensamento. Anotem isso. A compreensão não é um pensamento. A compreensão é uma intuição. Quando o ser humano intui lá nas profundezas algo, ele compreende o que está intuindo. Isso é a compreensão. E é através desta compreensão interior, que não tem nada a ver com a pseudo-compreensão do cabeção, que o ser humano compreende verdadeiramente as leis espirituais, interage com elas de forma correta e se capacita a tecer um destino favorável.
levando em conta a atuação das leis espirituais. E compreender as leis espirituais é a única forma possível de se desenvolver espiritualmente. Do contrário, o ser humano tateia na escuridão, nas trevas. E esta humanidade está tateando, está andando em círculos na escuridão, sem sair do lugar, porque falta a compreensão, a conexão com as leis espirituais. Falta esta humanidade compreender que a lei da igual espécie é fundamental. O tipo de energia que cultivamos dentro de nós faz com que sejam atraídas coisas da mesma espécie. Aquele que quer apenas o progresso material, apenas a riqueza, e busca isso de forma invejosa, gananciosa, passando por cima de seus semelhantes, pode até atrair a riqueza, mas ela virá acompanhada da infelicidade, da frustração e do desgosto, porque a base dessa busca é algo ruim. Que o ser humano primeiramente busque ser ele mesmo, busque ser correto, ouvir a sua consciência, e se vier a conquistar a riqueza, ótimo, será bem-vinda, lhe trará a felicidade, porque será a boa riqueza e não a má riqueza, que tem um fundamento errado, que por sua vez atrai uma série de coisas negativas, porque a lei da igual espécie está aí, fazendo com que o ser humano atraia coisas parecidas com as quais ele alimenta dentro de si. E a mesma coisa é a vida interior, no seu peso, na sua gramatura, na sua densidade. O ser humano precisa alcançar uma leveza de espírito para atrair coisas leves. E quando o ser humano alcança essa leveza, magneticamente, ele consegue tecer ligação com planos mais elevados, mais leves, e recebe também coisas mais fluidas, leves, promissoras na perspectiva espiritual. E a lei da reciprocidade é a mesma coisa. Sem compreender, sem meditar sobre a atuação dessas leis na vida, sem trabalhar este conhecimento dessas leis dentro de si, a cada instante, a cada momento, o ser humano não tem como se desenvolver espiritualmente. Permanece parado, estacionado, andando para trás. Tudo na vida tem leis, tem regras, tem códigos de conduta. Por que a obra de Deus não teria leis? Leis espirituais, leis da criação, que precisam ser compreendidas e assimiladas pelas criaturas de Deus, para que possam viver de forma satisfatória. É isso que falta para essa humanidade. Essa humanidade busca as religiões, o progresso material, a ciência, a filosofia, a riqueza, mas não busca a compreensão das leis espirituais. Por causa da sua vaidade, da sua arrogância, da sua ganância, da sua prepotência, da sua maldade, em suma, por causa do excesso de mente que produz todas essas coisas negativas, que a humanidade está na contramão das leis espirituais. As pessoas vociferam contra as leis espirituais. As pessoas blasfemam contra as leis espirituais, reclamando das colheitas diárias que surgem como resultado de semeaduras malditas, baseadas em fundamentos errados. Então está na hora dessa humanidade acordar e compreender que faz-se necessário compreender o funcionamento dessas leis espirituais. Do contrário, nada feito. Muito obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu, gente!